imenso tê-los aqui presente para este workshop, no qual iremos abordar gestão de organizações sociais, desafios e responsabilidades. Eu gostaria que o companheiro João Roberto Alves fizesse a apresentação do mesmo. Bom, nós queremos dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes e todos aqueles que assistem pela internet o nosso workshop. Nós temos o prazer e a satisfação de receber, nesse momento, dois jovens companheiros do Lions que estarão conosco nesse encontro para expor um pouco as suas versões sobre gestão de organizações sociais. Nós temos hoje a felicidade do acesso ao site do Instituto de Desenvolvimento de Liderança, já tem ultrapassado 60 mil acessos. É sempre uma satisfação nós termos esse momento documentado e termos a possibilidade de disseminar para pessoas de dentro do Lions e de fora do Lions. Então é com muito prazer que a gente dá as boas-vindas a todos que estão fisicamente aqui, todos aqueles que estão virtualmente estarão assistindo nesses próximos momentos, e agradecer imensamente a confiança do nosso governador Benedito Chiaradia, da nossa vice-governadora de Lions em exercício nesse momento, a companheira Marlene Gonçalves, e tantos companheiros aqui presentes nesse nosso workshop. O workshop faz parte de um programa dos cursos de desenvolvimento desenvolvidos pelo próprio Lions. E esse integra o eixo de gestão de organizações sociais. Nós vamos pedir à nossa companheira Aurora Carvalho que faça a apresentação dos expositores, do debatedor, para podermos, aí sim, dar início, lembrando que a apresentação feita em PowerPoint será disponibilizada no site também, onde todos poderão compartilhar e disseminar, porque nós temos essa permissão, essa autorização de uso para a disseminação. Então é com prazer que eu passo a doutora Carvalho, companheira nossa, secretária do Distrito LC1, para fazer a apresentação de hoje. O nosso palestrante é advogado, graduado pela Universidade Veiga de Almeida e pós-graduado em Direito Administrativo Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Foi assessor jurídico estadual de saúde do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é assessor de mandado judicial na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Realizou diversos cursos de especialização, dentre os quais o curso de diretor-geral e diretor de ensino. No Lions, é vinculado ao Lions Clube Rio de Janeiro Leme, onde já exerceu a presidência e no âmbito do Distrito LC1 já ocupou a presidência de divisão. É atualmente assessor de concurso de atividades de licenças administrativas de Lions Clubes. É o nosso companheiro leão, Jorge Fernando Dittmann dos Santos. Graduado em enfermagem, médico, cirúrgica, obstetrícia e licenciatura em 1983 pela Universidade Gama Filho, pós-graduação em administração hospitalar pela Marinha, Hospital Marcílio Dias, Escola de Saúde, fitoterapeuta pelo Laboratório Panisa, USP, acupunturista pela Associação Brasileira de Artes e Ciências Orientais e especialista em infecção hospitalar pela UFG. Graduado em turismo pela Universidade Estácio de Sá, cursando MBA em gestão de serviços e projetos. Pesquisadora do Grupo de Estudos de Turismo Militar pela Universidade Federal Fluminense, professora do curso técnico de Guia de Turismo, Agentes de Viagens e Hospedagens da Pronatec Mesa e assessora de Relacionamentos Públicos e Privados da História Tour. Ingressou no movimento leonístico em 2006, tendo exercício diversos cargos, como presidente do Lions Taquara, secretaria, diretora de associados e tesoureira. Participou do curso de liderança em Campinas e do curso avançado de liderança leonística na Cidade do México. Participou da oficina de Leão Orientador em 2017, também está com o cargo de segunda secretária do Conselho Curador da Fundação Armando Fajardo do ano leonístico 2017-2018
Este é o currículo da nossa debatedora, companheira Leão, Ana Márcia Queiroz, da Paz de Pepitinga. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para poder conversar um pouquinho a respeito de gestão de organizações sociais. A gente já preparou um material aqui para poder auxiliar o acompanhamento das pessoas que aqui estão presentes, bem como virtualmente através da internet. Inicialmente, eu acho que cabe a gente dizer que na década de 90, com o início da chamada reforma administrativa, teve um intuito de se promover a prestação de serviços de interesse coletivo pela sociedade civil, desincumbindo a administração pública de algumas atividades. Em razão disso, essas organizações que são não governamentais tiveram um grande crescimento, passando a ser identificadas como terceiro setor. Nós temos o chamado primeiro setor, que é o Estado, como um todo. O segundo setor, o mercado, que oferece as atividades e os serviços para o Estado. E o terceiro setor, que seriam as organizações civis que auxiliam com essas atividades que o Estado acaba não tendo condições de cumpri-las exclusivamente. Tá? Em razão disso, essas organizações não governamentais tiveram um grande crescimento, passando a ser identificadas como terceiro setor, né? Como eu acabei de dizer. Também são conhecidas como entidades paraestatais. Essas instituições privadas têm como características comuns a ausência de finalidade lucrativa no exercício de suas atividades de interesse estatal e a possibilidade de receber algum incentivo público. Ou seja, não se visa o lucro dessas organizações não governamentais, porém, de modo a viabilizar o seu ramo de atividade, a sua atuação, o governo acaba promovendo incentivos para o auxílio na execução desse trabalho. Passa o próximo para mim, por favor. Essas organizações não governamentais, de um modo geral, são pessoas jurídicas de direito privado que não pertencem à administração indireta, mas apenas colaboram com o Estado em suas atividades e seus interesses, como eu havia acabado de dizer. As entidades do terceiro setor é fundamentada com o princípio de subsidiariedade de acordo com o poder público e não deve prestar serviços não deve prestar serviços que a sociedade civil tem condições de entregar. Nesse sentido, a grande virtude do princípio que a partir dele se dá a primazia do grupo social e ao indivíduo com a devolução da sociedade civil de matéria de interesse social, de interesse geral, perdão, que possam ser eficazmente por ela realizadas. A gente precisa, de uma certa forma, dizer o que são organizações sociais. Para isso eu trouxe a definição que a lei que organiza a organização social presta para a gente. Organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, criada para a prestação de serviços sociais não privativos do poder público. Ou seja, aquilo que é exclusivamente do governo, de organizações públicas, não cabe à organização social. Tá? A legislação que estabelece a organização social, ela não traz uma definição, um conceito propriamente dito da organização social. Porém, ela traz algumas características que a gente pode tirar como conceito disso. A lei é a Lei
637 de 1998, e diz que, no seu artigo 1º, o Poder Executivo poderá qualificar organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à educação, atendidos os requisitos previstos nessa lei. Então, essa lei é a lei que vai disciplinar, vai reger como que as organizações sociais devem se portar em conjunto ou prestando auxílio ao governo, às organizações públicas, né? À administração pública, perdão. Segundo a Maria Silvia Zenala de Pietro, a organização social, ela é professora de Direito Administrativo, a organização social é a qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares e que recebem delegação do poder público, mediante contrato de gestão, para desempenhar um serviço público de natureza social. A instituição das entidades como organizações sociais devem obedecer às condições da Lei 9.637 de 1998, como a gente mencionou anteriormente, que prevê, dentre outros, atividades de interesse público que poderão ser prestadas, como mencionado no artigo 1º dessa lei, ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Tem que ter uma discricionariedade do ato de qualificação da entidade. Isso está no artigo 2º, inciso 2º da mesma lei. E a desnecessidade de pré-existência de pessoa jurídica para que receba essa qualificação. Ou seja, não há necessidade da organização social pré-existir no momento dessa concessão, dessa formalização desse contrato de gestão. Eu posso criar uma organização social hoje e daqui a 1 mês, 2 meses, ou daqui a 15 dias até, fechando um contrato com a administração pública para exercer as atividades de uma organização social. Eu não tenho um pré-requisito de que eu tenha pelo menos 3 anos de existência desta organização social para dar início ao contrato de gestão. Tá? O ajuste do contrato de gestão são definidas de forma com o poder público, conforme consta no artigo 5º, 7º, 10º, 11 e 15 da mesma lei. Tá? Dito isso do que foi mencionado até aqui, nós podemos extrair pelo menos 3 importantes características das organizações sociais. Primeiro, que se trata de uma qualificação jurídica conferida a uma entidade sem fins lucrativos, que preencham as exigências legais conforme consta na lei. Segundo, que a área de atuação é restrita aos serviços públicos, não exclusivamente ao Estado, não exclusivos ao Estado. E terceiro, a necessidade de formalização de um contrato de gestão, que estabelece o vínculo entre a OAS e o poder público. O poder público ele não contrata nenhuma organização social sem ter esse contrato de gestão, sem dar poder a essa organização social e estabelecer quais são a sua competência, o que cada um ente desse vai poder cumprir durante essa gestão desse serviço. Então, a organização social tem obrigações, deveres e obrigações a serem cumpridos e direitos, assim como o poder público também tem a sua parcela de deveres e obrigações a serem cumpridos durante a gestão desse contrato de gestão. Em contrapartida,
a lei que estipula a organização social, 9.637/98, ela é alvo de muitas críticas, pelo fato justamente da doutrina entender que, em razão de sua flexibilidade, voltada para a redução da presença do Estado na prestação de serviço público, muitas dessas regras elas são questionáveis, tá? Justamente pelo fato de a lei viabilizar uma flexibilidade na gestão desse contrato. Tá? Por exemplo, a lei admite que uma organização social absorva um órgão da administração pública após a sua extinção. A OS pode, portanto, prestar um serviço público delegado pelo Estado, com a possibilidade de receber recursos orçamentários e bens públicos, bem como ceder servidores indispensáveis à execução desse contrato de gestão. É o que dispõe o artigo 22 da mesma lei, 9.637. Eu trouxe na exposição o artigo 22 e seus incisos. Eu só vou ler o caput, porque os outros incisos eles acabam sendo muito detalhistas com relação ao que pode e o que não pode. Né? Então, isso vai, como ficará disponível no site posteriormente, terá de fácil viabilidade para as pessoas. A extinção e absorção das atividades de serviço pelas organizações sociais de que trata a lei observarão os seguintes preconceitos. Aí tem uma série de incisos que determinam quais são esses preceitos que deverão ser observados pela organização social. Pode passar. Aí é que vem a questão. Uma previsão que é bastante polêmica com relação à organização social absorver esses institutos, esses entes da federação que são extintos, gera uma pergunta. Para a administração pública, tudo é feito por meio de licitação. Né? A administração pública ela não pode contratar, ela não pode fazer nada sem licitação. Porém, a absorção de um órgão público extinto implicará em uso exclusivo de bens públicos. Aí, como é que se a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, consegue resolver essa questão da obrigatoriedade da licitação? No artigo 24, inciso 24 da Lei de Licitações, 8666 de 93, ela nos brinda ou nos dá a oportunidade, só um pouquinho, Gaga, por favor. Obrigado. De realizar essa absorção desse órgão extinto através da dispensa da licitação. Como mencionado, consta justamente no artigo 24, inciso 24 da Lei 8666 de 93. Para demonstrar como isso é matéria pacífica nos tribunais, nós trouxemos uma jurisprudência do STJ em que diz: administrativo, contrato de gestão, licitação, dispensa. O contrato de gestão administrativo constitui negócio jurídico criado pela reforma administrativa, reforma da administrativa pública de 1990. A Lei 8666, em seu artigo 24, inciso 24, dispensa a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas do governo, contempladas no contrato de gestão. 3. Instituto Candango de Solidariedade, Organização Social, versus Distrito Federal. Legalidade do contrato de gestão celebrado entre as partes. Ausência de comprovação de prejuízo para a administração em razão do contrato de gestão firmado.
A ação popular exige para sua procedência o binômio ilicitude e lesividade. Esse recurso foi um recurso especial improvido, julgado pelo STJ, através do recurso especial número 2007-011, que foi o relator ministro José Delgado da primeira turma. Isso foi em junho de 2008, essa jurisprudência, esse julgado que já foi pacífico. Outra crítica comum reside na desnecessidade da pré-existência de entidade privada que pretende ser uma organização social. As que existem atualmente decorrem do processo de extinção de órgãos públicos, razão pela qual há quem considere tratar-se de uma mera privatização do serviço público. Também é um ponto de discussão o fato de a qualificação como organização social ser conferida por ato discricionário da administração. Artigo 2º, inciso... Agora, inciso 2º da Lei 9637 de 98. O que considera uma interferência do Estado nas entidades, bem como uma possibilidade de quebra do princípio da impessoalidade. Igualmente, a doutrina questiona a ausência de um prazo mínimo de constituição das entidades privadas a serem qualificadas como organizações sociais. Ao contrário do que faz, por exemplo, as entidades de fins filantrópicos, que são de 3 anos de funcionamento para poder fechar algum vínculo com o Estado. Então, elas têm que estar, as entidades filantrópicas, elas têm que estar solidificadas no mercado atualmente para que elas possam, de fato, ter uma confiabilidade e a partir de então poder fechar algum convênio, algum contrato com a administração pública. Tá? A inexistência da definição legal de contrapartidas ao Estado e do mínimo de serviços devem ser prestados também são alvos de crítica. Parte dos juristas entendem que reeleger esses limitadores aos momentos de celebração do contrato de gestão representam um grande risco. Contudo, não se identificam apenas críticas às organizações sociais e à Lei 9637 de 98. A norma trouxe avanços com a comparação às que elas antecederam com aquelas estabelecidas a título de utilidade pública. É o caso da necessidade de estudos das entidades satisfazerem os requisitos arrolados no artigo 3º da lei mencionada, sendo previstas a participação de representantes de estados e da sociedade. Outro ponto positivo foi a instituição do contrato de gestão, que concede limites e estabelece metas a serem atingidas pela entidade. Circunstâncias importantes para o controle do uso dos respectivos dos recursos públicos destinados. Além disso, é considerado um avanço a existência público anual no Diário Oficial da União do relatório de execução do contrato de gestão. Tudo isso é uma tentativa de efetivar os controles que compensem as facilidades conferidas às organizações sociais. Com relação ao objetivo proposto de abordar, fomentar a discussão sobre o aspecto crítico do cenário brasileiro para o terceiro setor, legislação, fonte de financiamento e gestão, contextualizar os seus avanços e retrocessos ao longo das últimas décadas e apontar alguns desafios para o próximo período, partiu-se do ponto que as organizações sociais, enquanto organizações do terceiro setor, têm configurado como vínculo de expressão da sociedade civil. Aponta-se, portanto, vários limites para organizações sociais: a falta de estabilidade financeira, a estrutura de organização precária e dependência de apoio governamental sob a forma de subversões organizacionais. Em geral, são experiências vinculadas a um
quadro territorial específico, um bairro, uma cidade, uma região, que tentam, por intermédio de suas práticas, enfrentar as problemáticas locais e articulam diferentes setores da sociedade para terem seus projetos aprovados e financiados. São os limites apontados para o terceiro setor desde instabilidade financeira, a qual leva uma grande dependência, o apoio governamental ou outros financiadores, uma precária estrutura organizacional. Então nós temos aí o governo, empresas e patrocinadores que nos auxiliam para o financiamento desse terceiro setor, das organizações sociais de um modo geral, que contribuem para a viabilidade financeira para que essas organizações sociais consigam executar as suas atividades como o contrato assim o reza. Discussões levam convergências de precauções sobre alguns pontos importantes, entre eles a natureza e as repercussões do crescimento das organizações sociais no Brasil. A necessidade de aprofundar conhecimentos sobre essas organizações que vêm surgindo e de identificar políticas de ações que possam ajudar e inserir gradualmente essas organizações pertencentes ao setor num quadro mais amplo de desenvolvimento sustentável. Desafio estes que estão longe de serem singelos, pois demandam rompimento com o legado histórico de subordinação e assistencialismo e clientelismo. Outra questão crítica para as organizações do terceiro setor é o das fontes de financiamento das organizações sociais, das ações sociais, perdão. O fato de da maior parte dos recursos advirem de financiamento externo, como do Estado, agências financiadoras ou recursos internacionais, dificulta o desenvolvimento deles, o que sugere uma tendência de buscar maior captação com relação ao planejamento, negociação e relações com esses financiadores. Os recursos obtidos, portanto, apontaram desafios para o amplo caminho a serem ainda percorridos para privilegiar uma dinâmica de atuação das organizações sociais. Os desafios mais sobressalentes apontados pela literatura dizem respeito a uma ação mais expressiva em torno das discussões sobre um novo marco legal para o setor, na capacidade de planejamento, negociação e parceria para captação de recursos e principalmente captação dos gestores sociais para a obtenção de melhores resultados sem necessariamente perder o foco e a missão do fim social. Com isso, eu espero ter dado, ainda que de uma forma geral, uma noção como funciona a organização social, o contrato de gestão que é celebrado junto com a organização, entre a organização social e a administração pública. Agradeço a todos, muito obrigado. Fernando, eu sou uma pessoa que acho muito importante termos organizações sociais na educação, na saúde e também trabalhando para a cultura e o meio ambiente. Mas você não acha que quando uma organização social ela não tem condições de assumir uma gestão em uma determinada atividade como a saúde, por exemplo, será que isso não expõe o poder público,
por exemplo, os hospitais municipais, vou especificar aí, os hospitais municipais e também os estaduais realizaram a abertura para que as organizações sociais entrassem. E com isso, assumindo até o papel que deveria ser do Estado, né, como um todo, município. Então, você não acha que... Qual é a sua opinião com relação a isso? Porque não expõe o poder público a uma situação quando essa OS não assume o que deveria realmente fazer? Eu entendo que caiba principalmente partir da administração pública justamente ela fazer o trabalho dela. No tocante a quê? A fiscalizar este contrato para poder verificar se a SOS se propôs, que ingressou prestando um serviço que, em tese, seria inicialmente de competência da administração pública, se ela está fazendo conforme reza o contrato de gestão, né? Se a SOS ela não vem cumprindo com o contrato, com o que ela se predispôs a executar na gestão desse contrato, a administração pública, o governo de um modo geral, o Estado, o município, a União, quem permitiu, né, quem celebrou esse contrato de gestão com o SOS, ele tem que aplicar as sanções cabíveis que devem estar, se não estão, deveriam estar previstas nesse contrato de gestão. Então eu entendo que primeiro a OS ela tem que cumprir com aquilo que ela se predispôs, né? Como a gente mencionou, existe uma dispensa de licitação, mas mesmo na dispensa de licitação você tem requisitos que você tem que cumprir. Não é simplesmente eu me candidato a uma determinada atividade e entrei. Você tem requisitos que você tem que cumprir, seja por meio de licitação ou por meio de uma dispensa de licitação. Se você cumpre com essas exigências legais que a lei de licitações prevê, no contrato de gestão você tem as suas obrigações e você tem penalidades em caso desse descumprimento. E assim... Deixa eu te perguntar só um assunto, me permite. Um Lions Club poderia ser enquadrado como uma organização social dentro de uma visão de desenvolvimento? Por exemplo, a nossa Fundação Armando Fajardo, ela poderia vir a ter um enquadramento como organização social, como um caminho de integração com os serviços públicos? O Lions em si, o Lions, tanto a Fundação Armando Fajardo quanto o Lions em si, eu entendo que não. A fundação, pelo simples fato de ser uma fundação, que não se enquadra nos requisitos expostos na legislação para funcionar como uma OAS. E o Lions Internacional, de uma forma geral, também não se enquadraria, também pelo fato de ser uma associação, né? Então, se a gente pegar a Lei 9.637 de 98, ela tem alguns requisitos ali que demonstram quais as áreas que seriam pertinentes à atuação, como a gente mencionou, cultura, saúde, preservação ao meio ambiente, que o Lions, de uma certa forma, também atua dessa forma, mas não teria nenhum vínculo com a administração pública para funcionar como uma OAS. Por exemplo, 2 ou 3 clubes poderiam se reunir e fundar uma OAS.
fundar sim, mas não teria, não poderia, não poderia ter a nomenclatura de Lions Club. Você pode pegar 2, 3 clubes de Lions, mas, digamos assim, no estatuto, você não pode vincular online, porque tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado e os requisitos que constam na legislação específica. Então, em algum momento, a gente pode até estar pensando de que talvez, se algum associado de uma organização como o Lions quiser, eu acho que isso poderia até estar, já que você falou que é talvez uma alternativa para trabalhar um determinada atividade com relação à saúde, à educação. É válido, não é? Sim, é válido. Porém, eu ressalto, não dá para se confundir e fazer nenhuma menção em paralelo com o Lions. Sim, seria algo, nada impede que companheiros do Lions ou vários clubes de Lions formem essa pessoa jurídica de direito privado que venha se transformar no OS. Porém, não dá para se confundir Lions com a OS. Seriam duas coisas completamente distintas, mas nada impede que companheiros e clubes formem esta OS, essa organização social. Só queria te perguntar, há uma determinação de que essas organizações elas atendam a um número específico de pessoas ou fica aberto? Por exemplo, uma organização que trabalhe, por exemplo, como a ADUS, para o Instituto de Reintegração de Refugiados. Eles realizam um trabalho em São Paulo e também para outros estrangeiros. Eles têm um atendimento em cerca de 500 pessoas. Eu gostaria de saber se, por acaso, tem que se determinar o número para atuar em uma determinada atividade, ou não, não é algo que fique específico. Em tese, não tem esse número pré-estabelecido. Isso pode ser determinado quando da abertura do edital para a convocação dessas OS que venham a se candidatar para cumprir e atender, fechar esse contrato de gestão com a administração pública. Você falou de uma OS que atende refugiados. No início, como você mencionou, tem vários hospitais municipais, estaduais, que atualmente têm a gestão como OS. Se nós pensarmos a título de uma unidade hospitalar, a gente não tem. Você pode até ter uma média mensal da quantidade de atendimento, mas você não tem um número específico num hospital, por exemplo. Se você for pegar um hospital de grande porte, você não tem um número certo que essa OS vai ter que gerenciar e vai ter que gerir durante um mês. Então isso pode ficar em aberto. Porém, dependendo da OS, do que o serviço que ela estiver prestando, isso pode sim estar estipulado no contrato de gestão, em que ela, entre a OS e a administração pública, eu tenho capacidade para fazer um atendimento de 500 pessoas mês, fazer 500 atendimentos mês. Ou isso pode ficar em aberto, não tem nada que feche para que isso seja específico. Estipulado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao companheiro Jorge Fernando pela sua exposição
Gostaria muito também de agradecer a companheira Ana Márcia como debatedora e daríamos então por encerrado o nosso workshop relativo à gestão de organizações sociais, desafios e responsabilidades, e quem sabe num próximo momento teremos novamente algo a abordar sobre o assunto. Muito obrigada pela presença de todos.